Gratidão. Que significado esta palavra tem na sua vida? Numa escala de 0 a 10, o quanto você se considera uma pessoa grata? Na balança da gratidão, você pende mais para o lado positivo ou o lado negativo? Nos últimos anos, a gratidão vem ganhando notoriedade. Milhares de artigos científicos, principalmente no campo da psicologia e da neurociência, mostram os benefícios, os ganhos e o quanto a gratidão é fundamental na vida de todos nós. Alguns dos principais benefícios que estes artigos científicos apontam sobre a gratidão são: ela acalma a mente, estimula o autoconhecimento, valoriza quem somos e o que temos, ameniza a ansiedade diante do fato de ficarmos frustrados por aquilo que não temos. A gratidão contribui para o sono, melhora do humor, alivia a angústia e fortalece relacionamentos. Isto nos leva a considerar que a gratidão não é moda, não é uma tendência do momento ou mais um clichê do nosso tempo. Pelo contrário, gratidão é um modo de viver que traz resultados positivos e satisfatórios em meio à rotina do dia a dia e também para o nosso bem-estar. Para muitos, a gratidão pode até parecer um sentimento simples, ingênuo, prejudicial em algumas circunstâncias, mas não é. Como sabemos, é fácil ser grato quando tudo está bem, quando coisas boas acontecem e quando temos motivos para celebrar. Difícil mesmo é ser grato nos momentos difíceis, nos momentos de provação, nos momentos de privações e também de incertezas. Em circunstâncias assim, difíceis da vida, é surpreendente a afirmação do apóstolo Paulo no texto em que lemos, quando ele diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Em toda e qualquer situação, contempla tanto os bons como os maus momentos vividos pelo apóstolo. Quem conhece um pouco da sua vida e do seu ministério sabe que muitas foram as dificuldades, as privações, os sofrimentos enfrentados por este homem, devido à sua fé em Cristo Jesus e ao seu amor para com a igreja. Um breve resumo de tudo o que o apóstolo Paulo sofreu é apresentado por ele mesmo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, dos versículos 23 a 27, e eu chamo a sua atenção para este breve relatório do que o apóstolo Paulo passou em sua vida. Abre aspas: são ministros de Cristo? Eu ainda mais. Em trabalhos? Muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas,
em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim, diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Fecha aspas. Diante de tudo isto, que o apóstolo Paulo escreve acerca daquilo que ele passou até então, de fato, é surpreendente a afirmação que ele faz. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E o apóstolo Paulo é insistente, pois com outras palavras, ele ressalta nos versículos 11º e no versículo 12 do texto em que lemos, Filipenses no capítulo 4, o seguinte, abre aspas, digo isto, não por causa da pobreza, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência tanto de fartura, como de fome, assim de abundância, como de escassez. Ao dar este bonito testemunho e importante lição a todos nós, vemos que o apóstolo Paulo, no seu texto aos Filipenses, não está reclamando das dificuldades enfrentadas, não está se lamentando por tudo aquilo que ele passou e que apresenta muito bem preocupações, sofrimentos, privações. O apóstolo Paulo não está se lamentando pelo que não teve em sua vida. Ele não está se fazendo de coitado ao escrever aos Filipenses e também aos Coríntios, nem se considerando superior a qualquer pessoa que seja, pelo fato de ter suportado tudo aquilo, e muito menos também causar constrangimento. Pelo contrário, o texto de Filipenses, no capítulo 4, dos versículos 10 ao 20, tem como tema principal a gratidão. O apóstolo Paulo está agradecido, o apóstolo Paulo está contente, o apóstolo Paulo está alegre. Este é o sentimento e o propósito do apóstolo Paulo no texto, a gratidão, a gratidão. Ele está muito agradecido pelo fato de ter recebido dos cristãos filipenses uma oferta, uma doação em dinheiro, a fim de ajudá-lo em suas necessidades. E ele agradece da seguinte forma, no versículo 18, recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Esta não era a primeira vez que os cristãos da cidade de Filipos mostravam o carinho, o cuidado, a generosidade com o apóstolo Paulo. Em outro momento ele recebeu a mesma ajuda, por 2 vezes inclusive, como fica claro no versículo de número 16 do texto, em que ele diz assim, porque até para Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas 2, o bastante para as minhas necessidades. Se hoje algumas áreas da ciência reconhecem os benefícios da gratidão na vida de todos nós, há muito tempo a palavra de Deus já apresentava tantos outros. E eu quero destacar alguns destes benefícios a partir do texto que lemos. Em primeiro lugar, a gratidão gera alegria, gera contentamento, a gratidão gera a generosidade. A gratidão do apóstolo Paulo por ter recebido a ajuda que precisava tem como resultado a alegria. É desta forma que ele inicia o 10º versículo. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, mais uma vez, renovastes ao meu favor o vosso cuidado. Alegrei-me sobremaneira no Senhor pela oferta recebida. A palavra de Deus nos ensina que gratidão e alegria estão de mãos dadas.
Por um lado, a gratidão sustenta a alegria e por outro, a alegria é consequência da gratidão em nosso coração. Tanto é assim que ninguém fica alegre sem estar grato. E da mesma forma, estar grato significa, ou então resulta em alegria. E alegria é sinônimo de contentamento. Contentamento aqui na palavra de Deus é um estado de espírito, é um modo de viver. Já falamos sobre o testemunho de Paulo, de que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. E agora ele está alegre, está contente e tem como base deste contentamento, desta alegria, a gratidão. Se da mesma forma você precisa da alegria, do contentamento como estado de espírito em sua vida, se você quer ser uma pessoa mais alegre, então comece com a gratidão, comece fazendo o propósito de ser uma pessoa mais agradecida. Não dê tanto espaço para a reclamação, para a murmuração em sua vida. Não fique se lamentando por aquilo que você tem e acha que não está bom. Ou então não fique se lamentando, reclamando por aquilo que você não tem e acha que merece ter. Não alimente mais as frustrações, por qualquer motivo que seja. Há frustrações do passado que insistimos em carregá-las no presente, e isto não ajuda em nada, quando o assunto é gratidão, quando o assunto é alegria, ou então contentamento, como estado de espírito ou modo de viver. Como vimos, a alegria e a gratidão do apóstolo Paulo se deram pela demonstração de cuidado, carinho e pela generosidade dos filipenses em enviar-lhe uma oferta visando o seu sustento, o seu bem-estar. Se por um lado o apóstolo Paulo está agradecido por esse gesto da igreja, dos cristãos filipenses, por outro lado, a igreja também está agradecida pela vida, pelo ministério, pela importância do apóstolo Paulo e por isso age com generosidade. A gratidão gera a generosidade. Quanto mais gratos formos, mais generosos seremos em atitudes e em palavras. E a igreja de Filipos mostra a sua generosidade, a sua gratidão ofertando. E o apóstolo Paulo fica contente da oferta, desse carinho, e por isso está alegre e grato à igreja que se encontra na cidade de Filipos. Quais os motivos para você ser grato? Olhe à sua volta e veja as pessoas que demonstram interesse, carinho e preocupação com você. Olhe à sua volta e valorize as pessoas que querem o seu bem. Se você quer motivos mais profundos, mais íntimos, de dentro do seu ser, do seu coração, então leia a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus com o coração e mente abertos e você conhecerá o amor incondicional de Deus em seu favor. Leia a palavra de Deus e você se deparará com a infinita misericórdia, com a imensa bondade, com a superabundante graça de Cristo Jesus. Leia a palavra de Deus e você aprenderá e perceberá o cuidado diário de Deus na preservação e na manutenção da sua vida. Não seja uma pessoa insensível, não seja uma pessoa mal agradecida diante de palavras e ações das pessoas que demonstram generosidade para com você. Não seja uma pessoa insensível ou mal agradecida em relação a Deus, que tanto fez, que tanto faz e que deseja e age para o bem de todos nós. A gratidão gera alegria, gera contentamento e também gera generosidade. E em segundo lugar, em meio à gratidão,
Cristo nos fortalece. O apóstolo Paulo aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Considerando as dificuldades que enfrentou e tudo o que sofreu, vemos um outro testemunho bonito do apóstolo ao afirmar: tudo posso naquele que me fortalece. Esta é uma das principais afirmações de fé, admirada e repetida por todos nós diante dos momentos de fraqueza, do medo, ou então na busca da esperança, pelas bênçãos de Deus, pelo livramento de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso significa enfrentar as dificuldades da vida sem perder a esperança de que as coisas podem ser diferentes. Significa suportar as adversidades com coragem e fé. Significa sofrer ao mesmo tempo em que se é consolado pelo Espírito Santo de Deus. O tudo posso do apóstolo Paulo está baseado na gratidão que ele tem em relação a Deus, a sua ação e a sua providência. E este modo de viver com coragem, com confiança, também tem como base a gratidão em sua vida. E a continuação do versículo é: tudo posso naquele que me fortalece. Naquele que me fortalece. Quem fortalece é Cristo. O apóstolo Paulo reconhece que a força que ele precisa não vem de si próprio. A força que ele precisa é recebida, vem do alto, vem de Cristo Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece. Na tradução da Bíblia, a linguagem de hoje, este versículo está assim, olha que interessante: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. É por isso que em Cristo, com gratidão em nosso coração, somos fortalecidos naquilo que precisamos. Em Cristo, a gratidão se transforma em resiliência, ou seja, em força interior, em capacidade de adaptação e enfrentamento de uma difícil situação. Para concluir, viver com gratidão no coração não significa fechar os olhos para os problemas da vida, para as coisas que estão ruins e que precisam ser melhoradas. Viver com gratidão no coração não significa ignorar os motivos que nos causam sofrimento. Viver com gratidão não significa também que ela deva ser manifestada esporadicamente, somente quando coisas boas acontecem. Viver com gratidão significa que precisamos da presença e da força que vem de Cristo, e que Ele está disposto a oferecer pela sua graça e pelo seu amor a todos nós. Ele nunca nos abandona. Esta é a sua promessa, de que estará conosco todos os dias, em todas as situações, em todos os momentos, até a consumação dos séculos. E a presença de Cristo em nós é para nos abençoar, é para nos fortalecer diante das dificuldades da vida e também para que coisas boas aconteçam. Por isto, irmãos e irmãs, viver com gratidão significa viver com alegria, viver contente em toda e qualquer situação, significa viver sendo fortalecido dia a dia por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Amém.